A Higer, em parceria com a Enel X, participaram do Parque da Mobilidade Urbana em São Paulo. Recebemos em nosso estúdio móvel o diretor da Higer Bus, Marcelo Barella, e Ciro Pastore, gerente de operações da TVX, representante da marca no Brasil. Ouvindo esse ruído? O ruído do carro está ligado. O ônibus está ligado. O que você está ouvindo aqui, ó, é o ônibus em funcionamento. A Higer Bus, fabricante chinesa de ônibus elétricos, chegou ao mercado brasileiro. A representante da marca do Brasil é a TVX Motors, empresa especializada em oferecer soluções de transporte limpo. É ela quem vai importar os ônibus e prestar serviços de pós-venda, peças e de reposição. O ônibus é integral, não é uma carroceria montada sobre o chassi. Seria a volta dos monoblocos no Brasil? Com a presença da Higer, o ônibus foi totalmente adaptado às normas brasileiras. Teremos novamente no Brasil um monobloco? Fique ligado até o fim desse vídeo. Primeira rádio ônibus do Brasil do mundo, a grande honra de poder estar aqui no Parque da Mobilidade, nosso Volar Estúdio Rádio Ônibus, para poder receber aqui representantes da TVX, da Higer, para conhecer um pouco mais de tecnologia, de modernidade. Nada melhor do que receber aqui o Marcelo, o Ciro também aqui com a gente. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso Volar Estúdio Rádio Ônibus. Nossa, Henrique, você está muito bem instalado. Foi um prazer aqui participar do teu ônibus, da tua estrutura. Fiquei impressionado, gente, ele está de parabéns. Bom, assunto sério que é transporte e transporte cada vez mais sustentável de verdade, na prática, né? Que seja uma realidade realmente funcional, que seja bom para o passageiro. Ou melhor, que seja ótimo para o passageiro, que seja ótimo para os gestores de transporte, para as cidades e melhor ainda para os operadores, os empresários também. Apresente um pouco da Higer no Brasil, um pouquinho desta marca que não é novidade no Brasil, mas lá fora não é, né, Marcelo? Não, a Higer é uma das maiores empresas fabricantes de ônibus do mundo, né? Ela tem uma capacidade de 35 mil unidades por ano, para você ter o tamanho deles, né? Iniciamos em 1998, fabricando ônibus a diesel, e hoje já temos 5 tecnologias. Então tem diesel, o gás, o híbrido, o elétrico e o hidrogênio. Então a gente é líder nesse segmento também. E é muito importante a gente vir para o Brasil, que era um mercado super difícil, né? O chinês sempre teve muito medo, né, de entrar no Brasil, porque você tem grandes marcas aqui desde a década de 50, né? Uhum. Você tem a Mercedes, depois veio a Scania, a Volvo, a Volkswagen. Então o mercado do Brasil sempre foi para ônibus, particularmente, um mercado bem difícil. Com a introdução da eletromobilidade na América Latina, iniciando pelo Chile, pela Colômbia e agora no Brasil, é a grande oportunidade das marcas chinesas. Por quê? Porque eles realmente detêm a tecnologia hoje. Eles já estão muito tempo nesse segmento. Antes, quando eu trabalhava na Higer, em 2004, quando eu iniciei, a gente vendia ônibus para a África. Então, sempre o chinês tentava ver o que o alemão estava fazendo, o que o francês estava fazendo, né? O que o brasileiro estava fazendo. E hoje, quando você vai para o segmento de elétricos, é ao contrário. Agora, porque eles não têm que desenvolver a solução, quando isso na China já está desenvolvido, né? Então, o volume de ônibus, falando particularmente de ônibus no mundo, 95% está na China, com mais de 500 mil unidades. E dessas 500 mil unidades, 50 mil são da Higer. Então nós já fabricamos 50 mil? 50 mil. Todo esse volume? Higer está no Brasil através da TVX, é isso? Exatamente. A TVX é o distribuidor oficial da Higer no mercado brasileiro. É uma empresa que foi pensada para trabalhar diretamente no mercado de ônibus, trazer as soluções que existem da Higer diretamente para cá, e a gente vem trabalhando ao longo desse tempo para organizar a empresa e organizar a parte de suporte aos clientes. Então, o que a gente tem feito até agora, né? A TVX está se estruturando para poder trazer uma melhor tecnologia em termos de condução, né? Uma condução, a gente sabe que condução
do ônibus elétrico é um pouquinho diferente da condução do ônibus diesel tradicional. Então ela tem uma condução que a gente costuma dizer, uma condução inteligente. Então a gente tem um corpo técnico já focado na operação, né, e o corpo técnico focado no suporte também, para poder suportar esses testes que nós estamos fazendo. E como é que a Higer distribui geralmente os produtos nos outros países, nos outros mercados? Ela vem com um parceiro local, por isso que existe a figura da TVX, que é um parceiro que entende do Brasil, entende as necessidades do operador brasileiro e fez, em conjunto com a Higer, como o Marcelo estava comentando, uma especificação. Por isso que a gente fala que o nosso ônibus é o Azuri A12BR. Esse é o nosso ônibus, que é o primeiro ônibus que a gente está testando aqui no mercado de São Paulo, que é o ônibus feito para o mercado urbano. E a gente também tem o FE 10BR, que é o nosso ônibus de fretamento, também focado no fretamento brasileiro, focado no mercado brasileiro. Então a Higer tem um catálogo de opções extenso na China, e ela estende esse catálogo para o distribuidor local. E perguntou para a TVX, o que vocês querem fazer para o mercado brasileiro? E a gente trabalhou em conjunto com a Higer de achar a melhor especificação. E para nós foi muito importante a entrada da Scania como um parceiro estratégico na Higer em 2008 e produzindo um ônibus rodoviário para ele, o Touring. Até então, diesel. Não estamos falando sempre aí? Diesel, sempre diesel, né? Em 2016 nós montamos uma fábrica dedicada junto com a Scania. Antes os produtos Scania eram feitos dentro da fábrica, da unidade fabril da Higer. E com o crescimento dessa parceria houve a necessidade de fazer um espaço dedicado aos produtos da Scania. Então montamos uma fábrica em conjunto com ela. Essa parceria foi muito além. E hoje a Scania lança no mercado europeu o modelo Fencer, que é um primo do Azuri, feito 100% dentro da Higer. Então já é uma família de ônibus que atende a 5 tecnologias. Então a diesel, o gás, o híbrido, o elétrico e o hidrogênio. Então essa é a tendência de você poder atender o mesmo produto com 5 configurações diferentes. Como os ônibus e caminhões movidos a bateria trazem vantagens a um meio ambiente mais limpo. Hoje, o Brasil tem apenas 100 ônibus elétricos rodando nas ruas, mas o potencial de crescimento é enorme. Só em São Paulo, a frota é de 14 mil ônibus que poderão ser movidos a bateria. Um ônibus a diesel despeja na atmosfera 2,64 quilos de CO2 a cada litro de diesel consumido. Em média, cada ônibus roda 200 km por dia na cidade, gastando aproximadamente 1,4 km/litro de diesel. Ou seja, diariamente, cada veículo joga no ar quase 377 quilos de CO2. Além do ar mais limpo, a eletrificação dos ônibus traz mais benefícios. Quase não existe ruído nas ruas, proporcionando uma sensação de bem-estar. Os possíveis cenários para a eletrificação das frotas de ônibus urbanos no Brasil foram tema de um estudo lançado pela Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, PNME, desenvolvida pela consultoria ADAX. A publicação Avaliação de Cenários Prospectivos para a Eletrificação de Ônibus no Brasil foi apresentada durante um debate realizado no canal da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. A ideia inicial desse estudo foi entender e trazer para a realidade quais são os fatores que realmente podem influenciar na elaboração de políticas públicas para a eletrificação de ônibus. E você, já viajou em um ônibus 100% elétrico? Qual foi a sua experiência de viagem? Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, já se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. A ideia é trazer uma solução que seja a solução mais atual. Então, por exemplo, o Azuri é uma linha que tem aí no mundo inteiro, em termos de ônibus elétricos, já mais de 4 mil ônibus. Então a gente está trazendo uma tecnologia já testada com a especificação. E aí, entrando um pouco na especificação, por exemplo, a gente tem um piso baixo total, ele é todo o passageiro ele entra
e tanto na parte de trás quanto na parte da frente não tem degrau para entrar, não tem nenhuma dificuldade. O ambiente é um ambiente que proporciona uma tranquilidade, tem uma iluminação diferenciada, existe também um conforto térmico através de um ar-condicionado elétrico feito para isso. Tem toda uma parte de displays, você vai poder mostrar aí nas imagens que você fez, os displays que conversam com o passageiro, explicando para ele inicialmente qual é a temperatura, qual é a velocidade atual, qual é o horário local, quais são as próximas paradas. Algumas prefeituras que a gente, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo utilizou para passar alguns vídeos, exemplo do Maio Amarelo, prevenção. Se o passageiro quiser acompanhar, por exemplo, o itinerário. Exatamente, o itinerário está lá com todas as paradas. É o que a gente chama de metronização, né? Você entrar realmente no ônibus e se sentir num ambiente diferenciado. Então a tecnologia que a Higer está proporcionando nessa solução, ela envolve também a parte ambiental. Estar no Brasil é uma aposta nesse compromisso com São Paulo, por exemplo, com a Prefeitura de São Paulo, com a SP Trans, que assumiu esse compromisso de realmente colocar isso para valer, para funcionar. É um olhar que a Higer está tendo, apostando, a princípio, porque chegou em São Paulo, você chega no Brasil inteiro, né? O modelo de ônibus, tipologia que a SP Trans tem em São Paulo, é tão complexa, porque o São Paulo é uma cidade grande, né? Então você tem que ter o micro-ônibus, o ônibus médio, o básico, o padrão, o articulado, o super articulado. Então é tão diferenciada a estrutura de transporte que você tem que ter, e se você pode atender isso, você pode vender em qualquer lugar do mundo e em qualquer lugar do Brasil. Então, obviamente, a Higer veio para o Brasil focada não só em São Paulo, obviamente, porque a gente já sabia que existia essa tendência mundial, né? A gente já sabia que o Chile partiu para isso, a Colômbia partiu para isso. Nós não tivemos a oportunidade de pegar esse timing do Chile e da Colômbia, mas não perdemos o Brasil. E aí, entrando um pouco mais na parte técnica, né? A gente tem um motor central com até 500 cavalos, né? Na parte elétrica a gente fala um pouquinho diferente, fala em quilowatt, mas já transformando para a parte de cavalos, seria 500 cavalos máxima de potência e 343 de potência nominal. Então um motor plenamente adequado ao uso, com uma aceleração eletrônica, toda feita para trazer a melhor performance em termos de desempenho e também um maior conforto para o passageiro. Ao mesmo tempo, ele tem um banco de baterias completo com 385 kW, é uma das maiores ofertas que existem no mercado, para que tenha uma autonomia muito boa em termos de utilização. A autonomia a gente costuma trabalhar em termos de uma autonomia utilizável da bateria, né? Porque no ônibus elétrico tem alguns paradigmas que a gente tem que são um pouco, que a gente tem que modificar um pouco o nosso mindset em relação a como avaliar o ônibus elétrico, né? Então a bateria ela vai andar de 0 até 15%. Ela usa 85% da sua bateria mais ou menos para você usar essa autonomia. E chega numa autonomia de 270 km, com uma possibilidade de carregar ele em até 2 horas e meia, num carregador de 150 kW. Né? Então, essa é uma solução que a gente pensou, pensando nos sapatos do operador. O que precisa para utilizar um ônibus elétrico da mesma forma que ele utiliza as outras tecnologias, sem causar nenhum distúrbio operacional? É isso que a gente trouxe aqui para o mercado brasileiro. Nós estamos falando de quantas baterias nesse veículo? É um pack de 12, né? São 12 conjuntos de bateria que chegam num total de 385 kW. E a distribuição dele tem no teto e na traseira? Do teto e na traseira, exatamente. Para distribuição, a gente tem uma distribuição um pouquinho na frente, no meio e na parte traseira. Então a gente faz a distribuição de peso adequadamente. O motor é um motor central, não é um motor nas rodas. A Higer já vem trabalhando desta forma ou já trabalhou também com os motores nas rodas? A gente fez uma análise para o mercado brasileiro e pensou muito sobre a nossa topografia, os tipos de utilização. A gente conversa muito de corredor de ônibus, não de BRT, né? BRT, a gente tem um grande exemplo em Curitiba, por exemplo, mas o BRT não é um conceito brasileiro que não está espalhado em todos os sistemas. Então a gente avaliou e falou, bom, o que seria mais interessante trazer para o mercado brasileiro que trouxesse mais confiabilidade? E aí quando a gente fez o BR, a gente pensou também na robustez do conjunto. Então tem confiabilidade e robustez. E a gente chegou à conclusão que o motor traseiro com eixo cardan
que é mais ou menos uma configuração parecida com a tradicional, ele, apesar de ter uma pequena diferença de perder um pouquinho, talvez, na hora de ter a transferência pelo eixo cardan, em termos de torque, você acaba tendo, como o motor é muito potente e tem um torque muito alto, até 3.400 Nm, você está tranquilo em relação a tracionar o conjunto, né? Então a gente chegou à conclusão que esse é o melhor conjunto em termos de solução para o mercado brasileiro. Bom, a gente está conhecendo algo inovador, moderno, né, para o nosso país aqui. Aliás, o veículo é muito bonito, o pessoal vai ver nas imagens aí também, né? Um veículo de piso baixo, né? E também com componentes, penso eu, de baterias, né, com menos espaço, né? Porque a preocupação, acho que também é essa, de poder ter as baterias ocupando menos espaço. O que vocês estão apresentando para o mercado brasileiro tem diferenças do que já foi apresentado aqui, e se tem algum cliente que você já pode revelar que já será os primeiros a bater o martelo para começarem a rodar aqui? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? $1 bilhão. A nossa intenção é trazer para o mercado um carro diferente e moderno. Então, se você analisar a acessibilidade do carro, você entra em piso baixo e sai em piso baixo. Então a tecnologia que a gente usa com o motor traseiro a cardan é diferente de outras marcas que usam os motores nos eixos. Então é um diferencial que ele vai explicar. Mas o mais importante para nós é que o passageiro, que é tão duro, que precisa usar o ônibus, ele se sinta num lugar confortável. E num ambiente diferente do que hoje se apresenta até então nos ônibus normais, né? Que se você analisar os ônibus de 20 anos atrás até hoje, o ambiente é mais ou menos igual. E no Azure você vai perceber que tem uma série de benefícios, né? Então você tem... Os vidros têm tratamento UV, porque o raio solar é filtrado, né? A gente se preocupou muito em horário pico, em que as pessoas de pé também possam carregar seu celular e que eles possam entender que o ônibus que está chegando é um ônibus de uma tecnologia nova. Porque se hoje você coloca um ônibus chegando no mesmo padrão que ele é o do diesel, a pessoa não só vai saber quando não entrar e não fizer o barulho. Exatamente. Né? Nem vai perceber, né? Então, quando você vê um ônibus chegando e você vê que ele é diferente, que ele foi produzido para isso e que vai conseguir te proporcionar um melhor conforto, é isso que vai fazer com que o passageiro escolha: não, vou preferir esperar o elétrico chegar porque eu me sinto mais confortável naquele lugar. Então essa é a preocupação também, não só trazer a tecnologia, a tecnologia do Azure é de ponta, é a última, mas trazer também para o mercado um diferencial, né? Não, olha, vou andar num carro diferente. Né? Bom, nós estamos num cenário brasileiro onde as encarroçadoras têm dominado todo tipo de veículos, do pequeno, do médio, do grande, do super articulado, do biarticulado. A Higer está disposta realmente a brigar por esse espaço de entregar um produto completamente pronto para o cliente. Estamos falando realmente de carroceria, tecnologia, entregar pronto para qualquer cliente do Brasil? Existe uma tendência, né, nos mercados internacionais, né, o Brasil é um pouco diferente, a gente sabe, de ter esse trabalho integral, né, você trazer o ônibus integralmente. Na Europa é muito comum até, né, você tem grandes produtores de ônibus, são grandes integradores, né, de vários fornecedores. A nossa é um desafio que a gente tem à frente, mas a gente avalia, a gente está muito tranquilo em relação ao momento de mercado em que os clientes estão querendo entender um pouco melhor como que é a eletromobilidade. A eletromobilidade, ela é uma quebra de paradigmas em muitos aspectos: modelo de negócio, tipo de utilização e condução, tipo de manutenção, que você vai ter uma manutenção mais simples, de uma outra forma, o formato de operar um ônibus elétrico também, o dia a dia, o carregamento, etc. Então, tudo isso a gente está vendo que é uma oportunidade que existe para que a gente mude um pouco o panorama de mercado. E a gente também entende, a gente até já comentou isso, né? A TVX Higer já comentou isso a respeito, de do futuro também fazer uma produção local. Então, assim, a gente entende que é possível estar nesse mercado com um ônibus integralmente feito pela Higer. A dirigibilidade também, eu imagino que para o profissional motorista tem que ter uma certa adaptação, né? Eu sempre pensei de forma muito equivocada, claro, que o ônibus 100% elétrico era para
países, como cidades completamente planas, que ele não teria condições de subir uma ladeira, por exemplo, cheio de passageiros. Isso é completamente errado. Quer dizer, a potência que você falou que ele tem ali, o torque e tudo, perfeito, é capaz de percorrer qualquer cidade do Brasil. Sim, tranquilamente. A gente inclusive fez alguns testes já tanto como o Marcelo comentou, com passageiros, como também com bombonas. Então a gente avaliou todo o peso total que pode carregar, até um pouco mais, utilizou todos os testes de rampa, o que foi necessário, e ele passou tranquilamente nesses testes. E é importante dizer o seguinte: ele tem um comando para o motorista, né? Basicamente tem ali os comandos o D, o N, o R, né? Quer dizer, como se fosse um câmbio automático, não tem câmbio, né? A gente chama essa tecnologia de Direct to Drive, ele está ligado diretamente, então o motor não tem uma caixa de transferência, mas basicamente ele tem no motor elétrico você tem fases, né? Nós temos até 9 fases. Então quando você precisa da potência máxima, você utiliza até a 9ª fase. Quando você está utilizando, não precisa de tanta potência, você utiliza um número de fases menor, 3 a 6, e você vai utilizando normalmente o carro. E a condução ela é controlada eletronicamente. Então tem um acelerador eletrônico, né? Então o condutor ele tem um controle automático feito ali pelo comando, que vai impedir de você ter um erro operacional. Você vai ter, sim, sempre uma aceleração uniforme e tranquila. Isso é vida útil, básico. Tanto ônibus, carroceria e bateria. Do que nós estamos falando? Porque no dia a dia do veículo, sobe e desce, entra passageiro, tem vários tipos de passageiros, né? Vai desgastando vários componentes, penso eu. Eu só estou pensando para o diesel, que tem que ter uma renovação de frota constante, nesta realidade da eletromobilidade que a Haiger está apresentando no Brasil. Do que nós estamos falando? Quanto tempo de durabilidade para ambos? Componentes, baterias, carroceria, enfim. A gente está trabalhando dentro do modelo de negócio que a gente está avaliando com a Enel em termos de 15 anos. Né? Então você tem o ônibus por 15 anos. Mas a gente sabe, até pelo histórico que a Haiger tem e pelo que a gente tem avaliado da tecnologia que a gente está trazendo para cá, que esse ônibus tem uma capacidade de aguentar mais tempo que isso. Então, quanto a aguentar 20 anos, é um ônibus que perfeitamente está preparado para isso. O fato de ser um ônibus integral, desenvolvido a partir do zero para ser elétrico, com uma carroceria e com componentes que estão preparados para suportar essa operação robusta, a gente nos deixa tranquilo em relação a isso. A bateria tem 8 anos de garantia e dentro do nosso programa de arrendamento, você tem 2 packs de baterias, né, para você ficar com os 15 anos. Então, isso já está previsto. O motor também tem 5 anos de garantia, 1 milhão de quilômetros. Então, assim, são componentes, os componentes principais que a gente utiliza no ônibus elétrico, além de ter uma simplificação em relação à tecnologia anterior do diesel, eles têm uma propriedade de ser componentes preparados e blindados. Eles não têm, você não repara esse tipo de produto, porque ele tem a confiabilidade para durar esse tempo todo. Legislação, esbarra em alguma legislação brasileira em termos de... Porque, por enquanto, a fabricação não é aqui no Brasil. Isso ainda vai acontecer, o que eu estou entendendo. Sim. Tem algo que impeça desta importação do ônibus, né, integral? Tem algo que está sendo ainda... Está tendo uma certa dificuldade para que isso seja mais realidade aqui no nosso país ou não? Em relação à parte técnica de homologação, nosso ônibus já está homologado. Nosso ônibus, inclusive, está testado, também aprovado pela SP Trans em termos de tipologia, em termos de solução técnica. Então o ônibus não tem nenhum problema para ser importado, ele está pronto para isso. Ele tem, pensando um pouco na tecnologia, até pensando um pouco no cliente, né? Por isso eu comentei que a TVX calça o sapato do cliente. Toda a parte rodante dele, pneu, a parte de ar-condicionado, eixos, a parte de freios, direção elétrica, todos os componentes que a gente tem aqui, muita utilização, e é necessário ter nesse ônibus, tem um representante local para poder dar o suporte, e tem também, eu costumo dizer que é um ônibus produzido na China, mas com tecnologia global, todos esses fornecedores, né? Então a gente está bastante tranquilo em relação a suporte e alguma dificuldade para trazer o ônibus. Ele tá totalmente pronto para ser importado.
Muito bom, bem interessante. A gente vai poder conhecer ainda em mais detalhes. Você vai ver imagens aí que nós já estamos mostrando aqui desse ônibus que é realmente muito bonito, né? E que em breve espero poder ver nas principais cidades brasileiras rodando, né? Que seja uma oportunidade para aquele cliente poder até mesmo retornar para o transporte coletivo, que ele possa dar prioridade, né? Que seja realmente super agradável e que seja pronto para as chamadas Smart Cities, né? Cidades inteligentes, porque a cara dele é para uma cidade inteligente, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está muito contente, está muito feliz de estar aqui contigo nesse momento. Aproveito também para dizer que a gente tem o FE10 e te convido já a conhecer o FE10 num segundo momento e poder apresentar esse produto também para a tua grande audiência. Quem sabe a gente no futuro tem mais coisa para falar aí de Higer e de TVX. E você, qual a sua opinião sobre o ônibus integral, o monobloco da Higer no Brasil e sobre a eletromobilidade no Brasil? Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.